Olá, esse é o Papo de Boto, programa do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com o patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informação e conhecimento acessível para todos. Todos os nossos episódios completos estão disponíveis aqui no nosso canal do Spotify e também no canal do YouTube do IPEC. Quando falamos em Cananéia, claro que destacamos sempre a existência dos nossos amados botos cinzas, espécie símbolo do município, que atrai muitos turistas o ano todo para admirá-los, seja nos passeios de observação ou quando estamos em embarcações rumo à Praia do Pereirinha, que é um roteiro muito reconhecido como um dos mais incríveis do Brasil. Mas nesse episódio do Papo de Boto, vamos falar sobre outros tantos animais que habitam Cananéia e nossa região. Região que, aliás, se destaca tamanha diversidade e conservação de uma grande área de Mata Atlântica, que inclui morros com florestas preservadas, estuário e manguezais. Isso faz com que diversos animais possam viver por aqui com muita tranquilidade. Por isso, convidamos para esse episódio alguns especialistas que desenvolveram ou estão desenvolvendo estudos ou ações que contribuem para conhecermos esses animais e, principalmente, ajudar a preservá-los. E, para começar, convidamos o Murilo dos Reis Araújo. Ele é biólogo e mestrando da Universidade Federal do Paraná, para nos falar sobre sua pesquisa com os famosos jacarés de papo amarelo aqui de Cananéia. Fala, Murilo! Fala pessoal, então eu me chamo Murilo, sou biólogo e atualmente estou fazendo mestrado em zoologia pela Universidade Federal do Paraná, onde estive com um projeto vinculado à pesquisa dos jacarés na região de Cananéia, no qual a espécie que ocorre é a Caimã latirostris, que é o jacaré do papo amarelo. O meu estudo ele teve a temática de cuidado do comportamento animal, né, onde nós observamos o cuidado que a espécie tem com os filhotes. Isso a gente chama no termo técnico, né, cuidado parental. Nessas observações, nós fizemos diversos campos para tentar encontrar primeiramente os ninhos, para inicialmente pegar esse período de postura, né, dos ovos até a eclosão, que seria quando teriam os filhotinhos. E nessas buscas nós fomos procurando primeiramente onde que seriam os locais onde teriam jacarés na região, como também locais que teriam a possibilidade de ter ninhos, né? A nossa pesquisa ela envolveu duas áreas na região de Cananéia, né? Foi na região propriamente do continente, e teria na região da Ilha do Cardoso também, né? Que foi um estudo que nós tentamos observar como que seria a temática também desse cuidado em duas regiões bem diferentes no quesito de estrutura, né? E além de, claro, a pesquisa ter esse enfoque com o cuidado dos filhotes, também nós tivemos observações de outros comportamentos, né? Que seriam interações entre a própria espécie, né? Então, como emitindo vocalizações, formas de comportamento, né? E ações que estariam representando isso. E no caso também fomos observando essa diferença, como que são expressas, né, em diferentes regiões. Isso foi muito diferente, né, na região ali da Ponte do Carijo, onde os animais já estão acostumados com o contato com a população, né? Então eles aproveitam às vezes de um restos de peixe que tem nas peixarias, como também o pessoal hoje contempla muito eles, né? E os animais já têm essa questão que se sentem mais confortável ali e acabam fazendo os comportamentos naturais deles que a gente, às vezes, no campo mesmo não consegue observar. Então, é muito interessante isso. É bem contrastante, né, a questão do cenário da Ponte do Carijo, como também as áreas ali de Cananéia, em relação à Ilha do Cardoso, que é uma região mais restrita, onde os animais, às vezes, têm pouco contato e eles são muito mais medrosos, né, ou seria mais arredios, né, em relação a esse contato com o ser humano. Então, além disso, o que também chamou muita atenção durante as nossas observações de campo é as localidades que geralmente os animais selecionam para habitar, né? Então, às vezes, o rio principal, onde são as regiões de mangue, os animais ficam geralmente para crescer e se desenvolver, mas na hora da postura dos seus ninhos, né, eles selecionam lagoas,
Durante o período que eu fiz minha pesquisa, a gente realizou 3 resgates, né, na temporada que se encontrou, não teve tantos animais, até porque o pessoal também não me conhecia, né, então poucas pessoas que me conheciam já sabiam que eu estava pesquisando um animal na região e chamaram, né, daí eu ia sozinho mesmo, fazia o resgate, uma contenção com o apoio da população mesmo, né, muitas vezes eu solicitei apoio de uma pessoa que tinha um cambão, um material ali que eu pudesse laçar o animal, para depois fazer a contenção, e isso foi muito bacana, todo mundo foi muito solícito, também foi bem bacana por chamarem, né, poder fazer essa atividade, com certeza. Eu consegui entender um pouquinho melhor a dinâmica da população ali, os locais que esses animais se encontram, que são diversos, na realidade, em Cananéia e na Ilha do Cardoso, são duas dinâmicas muito diferentes. Eu fiz 3 resgates, né, como eu disse, na temporada, consegui observar a saúde dos animais, o local onde que eles se encontravam, locais muitas vezes que estavam em ambientes que não tinham a condição mais adequada para eles, né? Então teve esgoto, né? Que foi daí não tinha uma outra área de lagoa, né? De córrego ali para eles se deslocarem. Eles vieram por ali e acabaram se encontrando numa região urbana, né? Que tinha construção civil, essas coisas, né? Então foi bem interessante, né? Conseguimos ter uma noção bem bacana assim do como que esses animais estão dispersos. Até mesmo encontramos filhotes em esgotos, né? Que estavam lá, a fêmea não se encontrava junto, mas sempre estavam tomando banho de sol também, né? Que eu achei bem interessante, assim, mas eu também queria entender como que esses animais acabaram se encontrando ali, ou mesmo pela questão de ser filhote, né? Então, como que a fêmea fez esse deslocamento, da onde que ela fez a postura, né? Isso se tornou ainda umas coisas, são informações ainda que nos deixam ainda meio pensativos, né? A gente fica ainda pensando, qual que pode ser a possibilidade? Esse animal está fazendo ali, ou está próximo, onde poderia ser o ninho desse animal, né? Que também era um dos focos da nossa pesquisa. Então, tudo isso foi muito interessante, até mesmo pelo fato dessa interação com a população, né? E, bom, atualmente, na minha pesquisa em Canané, ela teve que ter uma pausa. E, bom, em Canané eu tive essa dificuldade, inicialmente, de encontrar os locais no meu primeiro ano. Meus esforços foram muito mais ali para a Ponte do Carígio, né? Então, a gente teve procurando ali pelo Rio Orlandina, né, os locais de identificação, com o apoio de moradores, né, como o seu Romeu também, né, então a gente fez uma pesquisa bem interessante, a gente conseguiu achar alguns animais, mas a gente precisaria de mais dados, evidentemente, né, para uma questão de um embasamento científico, né, para a gente também falar um número de amostras bem expressivo, e, né, jacarés não é tão fácil de encontrar também, né, os animais não são bobos, então a gente deu uma pausa nessa pesquisa, mas é claro que a gente pretende ainda voltar. Eu digo para todos os pesquisadores aí que tenham interesse, né, em trabalhar com esse grupo, é uma região muito interessante, né? Como eu disse, para a questão de comportamento, para a questão de entender dinâmica populacional, esses animais eles estão bem dispersos na região. Eu tenho muita saudade de Cananéia e também eu tenho muita vontade ainda de poder finalizar esse projeto com o objetivo que a gente tinha antes, né? Que trazer toda essa parte do cuidado parental na espécie nessas duas áreas, né? Mas é claro que isso ainda é um passo adiante que eu pretendo fazer, tá bom? Obrigada, Murilo, pelas curiosidades e informações tão interessantes sobre esses jacarés. Conversamos também com a Bianca Engberman, doutora em Ecologia e Conservação. Bianca, a gente quer saber mais sobre a sua enorme experiência estudando alguns mamíferos que se destacam aqui pela região de Cananéia, como os bugios e o mico caiçara. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Boto. Olá a todos, meu nome é Bianca, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Cananéia e nos últimos 20 anos eu estudei os primatas, ou seja, estudei os macacos. Um trabalho que eu fiz lá pelo ano, acho que de 2005, 2006, foi aí no Parque Estadual Ilha do Cardoso. O que eu queria saber era quantos bugios tem na Ilha do Cardoso. A Ilha do Cardoso é um parque estadual de conservação da natureza, uma unidade de conservação, e como unidade de conservação eu queria entender como está sendo a contribuição dela para a biodiversidade, olhando para os primatas, né, para os bugios. Durante esses anos, eu fiquei um ano caminhando em várias trilhas na Ilha do Cardoso, tentando ver os bugios, fazer contagem, e depois eu fiz uma modelagem estatística para tentar entender quantos bugios tem. Durante esse tempo que eu trabalhei na Ilha do Cardoso, eu contei com a ajuda de muitas pessoas que trabalhavam lá. O Lair, ele trabalhava lá, ele era encarregado, e sempre estava dando uma ajuda para a gente quando precisava ali na Trans Cardoso, inclusive ele que foi tentar me resgatar quando eu me perdi na Ilha do Cardoso. Mas eu me achei e era 9 horas da noite, eu voltei para casa. Também não posso deixar de falar do seu Roberto. O seu Roberto era um GPS humano, ele me indicou novas trilhas, me levou em lugares assim
muito legais lá na ilha, onde eu pude ver não só os bugios, mas também os queixadas, várias outras espécies. Foi muito legal. O seu Romeu sempre tinha uma palavra para ensinar uma coisa nova para a gente ali na sede, quando a gente voltava das trilhas para descansar. E uma pessoa muito especial era a família Seu João Cardoso. O Seu João Cardoso, a dona Ernestina e a Zilda sempre tinham um cafezinho, uma mistura para me receber quando eu voltava da trilha lá do Espigão, que era em cima da casa deles, que eu ia todos os meses percorrer aquela trilha. E o que eu descobri? Eu descobri, além de pessoas muito especiais, que a Ilha do Cardoso tinha uma população boa de bugios e que o número de bugios lá, por metro quadrado ou por hectare, era menor do que outras áreas. Mas que isso não quer dizer que é ruim, porque as outras áreas são fragmentos, e esses fragmentos faziam com que os bugios não tivessem para onde ir. E na Ilha do Cardoso, a quantidade de bugios que morriam naturalmente, e os bugios, que nasciam, repunham os números de indivíduos. Por isso, mesmo que tivesse poucos bugios por quilômetro quadrado, era uma população saudável, mostrando que sim, a Ilha do Cardoso, como um parque, uma unidade de conservação, estava cumprindo o seu papel. E por que isso também é muito importante? Lá nos anos de 2020, 2021, a gente teve um surto de febre amarela. Muitos bugios morreram, porque os bugios são muito sensíveis à febre amarela. São um dos macacos mais sensíveis que tem. Então, muita gente fala que a mata ficou silenciosa, porque os bugios são uma espécie de macaco que grita quando vem chuva, e é uma maneira deles se comunicarem para falar onde tem um grupo e o outro, para eles não se encontrarem e não brigar, porque eles são territorialistas, cada um tem a sua casa. E o grito do bugio ele é muito alto. E por que esse grito do bugio é tão alto, gente? Ele é alto porque o ocioide, o que é o ocioide? É o gogó, sabe o nosso gogó ali? Deles é bem desenvolvido e ecoa, o som vai ecoando, e é por isso que ele é tão alto, ele pode ser ouvido até 5 quilômetros de distância. Mas todo esse barulho, de repente, ficou quieto. Muitos bugios morreram da febre amarela. Mas temos que olhar para os bugios como os nossos amigos. Por quê? Porque eles deram um alerta para a população. Eles alertaram que estava chegando essa doença e que era a hora das equipes de saúde dos municípios correrem para fazer toda a parte de vacinação das pessoas para que isso não chegasse, quando saísse da mata e chegasse, próximo a alguns vilarejos ou cidades, a nossa população já estivesse salva. Então, os bugios, muitos morreram, mas serviram como um alerta para a gente de que estava chegando. Eles não passam a febre amarela para a gente, eles não têm nada com isso. Quem passa é o mosquito, mas eles morreram porque eles são muito sensíveis e sim, foi um alerta para a população. E isso aconteceu muito, que a gente viu também lá no Ariri. Ali no Ariri, que é um bairro aí da Ilha de Cananéia, onde tem o mico-leão caiçara ou o mico-leão da cara preta. O mico-leão da cara preta é uma espécie de primata endêmico, ou seja, exclusivo. Ele só tem no Ariri e ali no Parque de Superagui. Só acontece ali, é super exclusivo. A gente estima, a ciência estima que deve ter no máximo 400 indivíduos de macacos de mico-leão da cara preta. Eles vivem em pequenos grupos de famílias e é muito difícil de ver, eles são bem escusos. Mas sim, eles estão ali e eles têm continuado, e eles sobrevivem, e eles estão ali não porque desmataram ou tiraram eles da casa deles, não. Os estudos da ciência mostram que eles aconteceram e moram ali e ali ficam e nunca conseguiram ir mais para frente. Então, assim, você que mora no Ariri ou passa por ali e tiver a sorte de ver um mico-leão caiçara, sinta-se realmente sortudo, porque você está vendo um dos primatas mais ameaçados e raros do mundo, e é aí que eles estão. Eu espero que com essa minha história vocês tenham tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os primatas, os macacos que acontecem aí na sua região. Espero que tenham gostado. Até logo! Muito obrigada, Bianca, pelas informações riquíssimas desses animais que são tão importantes para a gente
e que são tão frágeis, né, e precisam tanto da nossa contribuição, né, para conseguir se manter no ambiente em que eles vivem. Conversamos também com a Emily Coutinho. Ela é gestora do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e vai falar sobre o monitoramento de fauna desenvolvido pela Fundação Florestal. Oi, Emily. Oi, meu nome é Emily, eu tenho 28 anos, sou engenheira florestal e trabalho na Fundação Florestal como gestora do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, uma unidade de conservação localizada no litoral sul do estado de São Paulo. A Fundação Florestal possui um programa de monitoramento de biodiversidade que está sendo implantado em diversas unidades de conservação do estado de São Paulo. Esse programa foi instituído em meados de 2022 por uma portaria normativa da Fundação e é apelidado de Programa Monitora Bio-SP. O Monitora Bio-SP tem vários objetivos, como, por exemplo, ampliar o conhecimento de forma contínua sobre a fauna e a flora presentes nas unidades de conservação paulistas, subsidiar a gestão nas tomadas de decisão, na proposição de políticas públicas, na realização de ações educativas para a proteção das espécies, além de apoiar na avaliação da efetividade das unidades de conservação com o seu propósito de proteção das espécies, ecossistemas e atributos naturais. O programa é dividido em alguns subprogramas, visando determinar os pontos focais para o monitoramento. Atualmente, o Parque Estadual da Ilha do Cardoso está inserido nos subprogramas de monitoramento de borboletas frugívoras, primatas, mamíferos de médio e grande porte, manguezais e avifauna em manguezais. A nossa equipe já realiza o monitoramento de borboletas frugívoras, primatas e mamíferos de médio e grande porte desde 2022-2023. E os monitoramentos que envolvem manguezais devem iniciar agora em 2025. Em relação ao monitoramento de primatas, o parque possui no interior das suas matas o bugio ruivo, uma espécie que tanto moradores quanto visitantes reconheciam em várias partes da ilha por conta da sua vocalização. Porém, a espécie é bem sensível e sofreu demais com o surto de febre amarela. Então hoje, aqui na Ilha do Cardoso, não há mais relatos nem da observação ou da vocalização da espécie. Por isso que a equipe entrou com monitoramento, realizando os esforços de caminhada de observação de 100 km por ano em trilhas da unidade, na esperança de registrar o retorno da espécie, seja pela observação, vocalização ou até mesmo pelos vestígios de fezes do animal. Esse monitoramento contínuo também é importante para confirmar se houve ou não desaparecimento da espécie na unidade, um dado que pode apoiar na tomada de decisão de reintrodução ou não da espécie. Esses programas de monitoramento, além de fornecer informações essenciais para a tomada de decisão na gestão da unidade, ganham um impacto ainda maior quando se integram ao programa de voluntariado. A participação dos voluntários nas atividades de monitoramento não apenas fortalece a coleta de dados, mas também promove a educação ambiental, a interpretação da natureza e a conexão das pessoas com o ambiente natural, que é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Desde o ano passado, nós procuramos envolver os jovens da cidade nessa atividade. Então já fica a dica também, para quem tiver interesse em participar, para ficar de olho no Instagram da unidade, que é onde publicamos quando as inscrições estão abertas para esse voluntariado específico. Muito obrigada, Emily. Lembrando que o Instagram do Parque Estadual da Ilha do Cardoso é @ailhadocardoso e lá vocês podem ter muitas atualizações sobre tudo o que está acontecendo por lá. É sempre importante lembrar também de outros animais que convivem aqui na região, muitos mamíferos, alguns convivem muito na área urbana, como os saruês, né, os gambazinhos que a gente conhece, que também precisam tanto do nosso cuidado, que eles são muito importantes para o equilíbrio da fauna local, e tantos outros animais também que a gente tem o privilégio de estar por perto aqui, convivendo com a gente em Cananéia. É sempre importante a gente lembrar que o Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no país, fora as desconhecidas, espalhadas pelos 6 biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos. E é por isso que sempre vamos continuar levantando a bandeira de se respeitar o nosso ambiente, respeitar as comunidades que convivem em harmonia com esses ambientes e sempre trazer para a sociedade, especialmente para as nossas crianças, a importância de cuidar do nosso planeta com respeito e atenção às nossas ações. Só um ecossistema equilibrado pode garantir a manutenção das espécies, e quando eu digo espécies, não só me refiro a esses animais que falamos com tanto carinho, mas também a nós mesmos, afinal fazemos parte disso tudo também.
Muito obrigada a todos os participantes que contribuíram para esse papo tão bom. E muito obrigada a todos que estão ouvindo esse Papo de Boto. Um espaço tão importante para levar informação de forma clara, fácil e acessível para todos. Gostou desse episódio? Comenta lá no nosso Instagram, @Projeto Boto Cinza, e compartilha com todo mundo. E a novidade é que agora também estamos com um Papo de Boto no YouTube do IPEC Pesquisas. O link do Instagram e do YouTube estão aqui na descrição do episódio. Acessa lá e aproveita para ouvir os episódios anteriores.